Você quer ficar por dentro de atualizações sobre o Livro dos Espíritos? Então fica aqui nesse vídeo, pois Alberto Almeida vai passar grandes informações sobre o assunto. Será que um livro escrito há mais de 160 anos ainda pode explicar o mundo moderno, a ciência, a mente humana e até o futuro da humanidade? Pode parecer difícil de acreditar. Mas existe uma obra que continua surpreendendo pesquisadores, filósofos e estudiosos até hoje. O Livro dos Espíritos. Uma obra que surgiu em pleno século XIX, quando o mundo ainda descobria o telégrafo, a fotografia e as primeiras locomotivas. E mesmo assim esse livro ousou falar sobre evolução espiritual, reencarnação, consciência, universo infinito e até dimensões invisíveis da vida. Coisas que a ciência moderna ainda está tentando compreender. Mas existe algo ainda mais impressionante. Segundo os ensinamentos da doutrina espírita, nós não estamos apenas vivendo uma época qualquer da história. Estamos vivendo um momento de transição espiritual da humanidade. Um período em que o planeta começa lentamente a caminhar para um mundo de regeneração. E isso levanta uma pergunta profunda. Será que estamos preparados para esse novo tempo? No vídeo de hoje vamos refletir sobre a atualidade surpreendente de O Livro dos Espíritos e sobre o papel de cada um de nós nessa transformação. Então assista até o fim. Porque a última parte dessa mensagem pode mudar completamente a forma como você vê a sua própria vida. E se esse tipo de reflexão toca o seu coração, aproveite para se inscrever no canal e caminhar conosco nessa jornada de despertar espiritual. Conta o espírito Humberto de Campos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, numa mensagem demasiadamente expressiva e longa, que Jesus, depois de partilhar o encontro com os missionários da filosofia e da ciência, se dirigiria a Jan Hus para lhe acenar sobre o seu compromisso naqueles dias de transformação. Iniciava-se um processo de regeneração planetário. E era necessário que Jan Hus fizesse parte da equipe que deveria compor o movimento que inicializaria o trabalho de redenção da humanidade para um novo ciclo. E, dirigindo-se a Hus, Jesus deveria lhe afirmar alguns pontos que deveria saltar aos olhos da assembleia que ouvia, comovida, quase perplexa, diante do desafio que estava proposto. Dizia Jesus que era necessário que aquele apóstolo que deveria se corporificar entendesse que o seu compromisso era de elevar corações e consciências, de que iria renascer no mundo que deveria ser varrido pela guerra, o morticínio, o escárnio, e que ele não desfrutaria de uma posição de conforto, não disporia de dinheiro, tampouco de autoridade temporal. Viveria os desafios de um homem que, convidado a dar a sua contribuição, deveria experimentar as pedradas, os sarcasmos, as agressões, e de que, nesse viés, Hus não deveria jamais esquecer a necessidade de poder reavivar o tesouro das religiões que naqueles dias estavam ameaçadas. Era a proposição a fim de que aquele espírito pudesse, de algum modo, fazer um mergulho na carne para, ao invés de servir-se de Jesus, pudesse servir a Jesus, amparando as criaturas e a humanidade. Hus deveria vir junto com luminares do pensamento, aonde o caldo de cultura das invenções, das proposições, alcançavam um nível nunca visto. Era um movimento de transformação inevitável. Ao corporificar-se, exatamente em outubro do início do século XIX, o mundo
deveria se beneficiar com inúmeras personalidades que pontificariam na ciência, na filosofia, e que faziam parte de um grupo que deveria instalar na Terra os alicerces de uma nova cultura que deveria se desenvolver ao longo dos séculos para alinhavar o planeta de regeneração que todos ansiamos. Foi assim que surgiu, naqueles dias, a figura incomparável de Allan Kardec, que depois de 53 anos de Rivail, deveria propor uma pedagogia diferenciada daquela que ele deveria trazer para o seu mundo depois de experimentar o acolhimento de Pestalozzi em Verdun, beneficiando-se de toda uma cultura de então, mas deixando subordinado Pestalozzi à ascendência de Jesus, e nada obstante não tivesse feito nenhuma iniciação em alguma escola espiritual, ele traz a sabedoria sagrada, inata em si mesmo, para poder oferecer à humanidade a sua contribuição, numa gestação de mais de 50 anos, de um homem de cultura íntegro, com uma formação humanitária fundamentalmente preciosa, mas que deveria florir, trazendo uma contribuição nova no meio de tantas outras que deveriam beneficiar o mundo de então e até hoje, quais a máquina náutica a vapor, a locomotiva, o telégrafo. Era a época do telefone, surgia a fotografia, o cabo submarino, o motor a vapor, a anestesia. Eram os dias onde o fonógrafo, que anteciparia todos os nossos processos de vídeo da atualidade, deveria ser colocado no mundo. Era a máquina de escrever, o sismógrafo, a eletrotipia, a luz elétrica, o rádio. Era a cinematografia que dava os seus primeiros passos, era o automóvel e era a contribuição incomparável de Allan Kardec, que conectado com os espíritos, que deveriam quais estrelas cadenciadas, cadentes, mergulharem na terra e fora dela para ensejar um canto diferenciado, trazendo a maior contribuição daquele século, que era propor de que Jesus pudesse ser reeditado sob uma nova perspectiva. Daí a ousadia de Allan Kardec, a despeito da cultura, da ciência, da filosofia e da deusa da razão, de algum modo, estabelecer a ironia da religiosidade que estava colocada nos porões da superstição. Ele inicializa o pensamento espírita indagando da divindade, que é Deus. Iniciar por tratar a divindade era mais do que uma ousadia, era uma inspiração divina. O Espiritismo não podia surgir sem que pudesse colocar nas suas bases aquilo que Hus, com Jesus, havia se comprometido: estabelecer a salvaguarda do patrimônio da religiosidade de todos os tempos, que naqueles dias sofria uma avaria em função do dogmatismo, que não conseguia fazer o enfrentamento da racionalidade, que não conseguia se colocar diante de uma filosofia que, existencialista e materialista, colidia com os elementos mais fundamentais da lógica. Kardec, que era parte do grupo do Espírito de Verdade, apenas corporificado, valer-se-ia de mais de 1000 grupos sérios, de médiuns de ilibada conduta, valendo-se da lógica e da razão, e fazendo o cotejamento com o conhecimento da época, e utilizando o conhecimento do controle dos ensinos que os Espíritos davam universalmente,
E, portanto, valendo-se desse expediente que até hoje a ciência ainda não conseguiu verificar e se valer dele, ele, aos poucos, ia compondo aquilo que seria o bloco monolítico do pensamento espírita, ensejando experimentar uma cultura diferenciada, assentado numa ciência filosófica de consequências morais, com o compromisso de reeditar a figura terna, suave, esquecida, mal compreendida e adulterada de Jesus até aqueles tempos. Foi assim que o Espiritismo surgiu aqueles dias. No meio de homens célebres, Allan Kardec experimentaria o anonimato. Não constaria na galeria dos grandes homens. Ele se apequenaria qual João Batista o fez, que dizia que, em relação a Jesus, mesmo que ele se agachasse, ele não ousaria ter o direito de poder desatar a correia das alpercatas do mestre. Foi o que fez Allan Kardec, usando o pseudônimo, para de algum modo não ficar colidindo num conflito da sua contribuição enquanto homem, e utilizando-se da terminologia que deveria ocultá-lo, ele ensejaria, com o nome de Allan Kardec, que as pessoas se voltassem para o Espiritismo compreendendo de que aquela obra não era uma obra da sua lavra, da sua contribuição, mas, a rigor da verdade, ele foi mais do que um colaborador, ele foi um coparticipante dessa construção, mas a sua postura humilde, falo, se excluir em os prolegômenos, fazendo o alinhavo dos espíritos que assinariam, junto com o Espírito de verdade, os autores dessa grande contribuição, que deveria descer do céu por iniciativa dos espíritos, enquanto obra revelada, mas que deveria ter uma plataforma de trabalho humano, coordenado pelo codificador, que nessa postura de dignidade, deixaria para todos nós, com a sua exemplificação, um programa a ser seguido, um símbolo a ser contemplado, de vez que, mais do que um protagonista que deveria coligir mensagens e estruturá-las, ele esculpe em si mesmo, vivendo a mensagem da qual ele era o portador, o missivista ou o coparticipante. Surgia o Espiritismo. Dos fatos que não podem ser questionados. Há uma filosofia racional que derivaria dela as consequências que nos alcançariam a todos no âmbito comportamental. Portanto, era uma ciência diferenciada, que tinha como objeto da sua análise não a matéria, mas o espírito, e analisando a sua origem, a sua destinação, a sua natureza, e o relacionamento com o mundo corpóreo, essa ciência, estruturada no método científico, daria a oportunidade para que pudéssemos entrever um jeito de olhar a vida, uma cosmovisão, um olhar por uma janela larga, ou se preferirem, numa perspectiva panorâmica da vida, a fim de que pudéssemos dar conta de poder responder às nossas próprias questões internas acerca do que somos, para onde vamos, de onde viemos, por que amamos, por que sofremos. Esses processos existenciais que naqueles dias, como que preenchiam as filosofias existencialistas, trazendo um traço de sofrimento, de dor, de pessimismo. Era uma doutrina, portanto, que apresentava uma filosofia especialmente otimista, sem perder o contato com a realidade. Uma filosofia que ensejava um modo de se colocar no mundo, dando ensejo a que aqueles pudessem experimentar uma nova ética comportamental, posto que essa filosofia, ela deveria resgatar o laço de fraternidade, o laço de solidariedade que une as pessoas, e ela, calcando-se nas leis naturais, ensejariam a religião psíquica, na fala de Conan Doyle, a religião dinâmica, na fala de Bergson,
a religião cósmica, a religião assentada nas leis da natureza, na fala do próprio codificador e a revista espírita. Era, portanto, uma religiosidade diferente. Allan Kardec tem um certo pudor e cautela de não tratar o espiritismo, a despeito de falar de Deus na primeira pergunta da primeira obra. Ele não trata o espiritismo como mais uma religião, mas quando convocado a falar, diz que o espiritismo não seria uma religião a mais, uma nova edição de religião, que a palavra já estava comprometida, e de que é verdade, de que se a religião embutia a ideia de culto, sacerdócio organizado, rituais, nesse sentido, o espiritismo não seria uma religião, mas se ela representasse o laço de fraternidade, a comunhão de vistas e de pensamentos, que ensejam a fraternidade e a solidariedade, assentado nas leis da natureza, nesse sentido o espiritismo era religião, e nós deveríamos nos ufanar disso. Portanto, ele apresenta uma religião diferente, uma religião que foge ao culto externo, e ele apresenta, quando assim o faz, uma doutrina na sua tríplice composição. É um conteúdo que enseja resgatar a visão do homem integral, porque no Ocidente a fragmentação do conhecimento foi uma necessidade, posto que a religião dogmática, aquela teologia tirânica, ela ensejava o amordaçamento da evolução no nosso planeta. E no Ocidente, no século XVI, XV para o XVI, reencarnaram aqueles que deveriam dar grandes contribuições. E aos poucos, o conhecimento da humanidade foi compartido. E assim, como que nós ficamos fragmentados, esquartejados, para que pudéssemos dar um salto de qualidade. Mas já faziam 4 séculos que a humanidade tinha rompido com o domínio da teologia, mas não tinha conseguido fazer o relink, não tinha conseguido fazer a reconexão dos conteúdos. E caberia ao espiritismo ser essa antropologia integral, juntando ciência, filosofia e religião artisticamente, sem nenhuma arrogância de poder substituir religião, tal ou qual filosofia, sem negar a ciência de então, mas com a proposição de dialogar, de fazer nexos. A força do espiritismo está exatamente por ser capaz de poder ser uma doutrina progressista, assentada dentro de princípios naturais, valendo-se, portanto, de uma ciência que se estriba no fato e de uma filosofia eloquente, prática, como diria Herculano Pires, nos oferece a oportunidade de diálogo com as várias expressões do conhecimento. Diria o codificador que o espiritismo seria a doutrina que melhor poderia auxiliar no movimento de regeneração planetário, porque ele era dotado de 4 características fundamentais: a amplitude de vistas, a generalidade das questões que ele abraçaria, porque trataria do espírito, o seu poder progressista e o seu poder moralizador. Essas 4 pontos fariam do espiritismo o fermento para que a humanidade pudesse avançar. Isso é importante considerar, porque o espiritismo não vem de modo algum contraditar essa ou aquela teoria. Ele não vem de modo algum substituir religiões. Ele não vem negar as expressões das conjecturas filosóficas. Ele não vem de modo algum se contrapor às ciências, às diversas disciplinas acadêmicas. O espiritismo é uma doutrina de diálogo, que dá mais força à comunhão do que à separação, porque a sua tese fundamental é a reencarnação, a evolução, e o seu jeito, a natureza dessa tese é nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Portanto, é uma doutrina que, ao invés de focar na contradição dialética, ela propõe a união harmônica dos opostos, procurando se tirar novas sínteses. Esse olhar que fez e faz do espiritismo ser uma doutrina contemporânea, atualíssima,
porque já no seu tempo ele trataria da questão astronômica, da astrofísica ou da física de então, de uma forma inteiramente diferenciada. Quando Allan Kardec pergunta sobre se o espaço universal era finito, tinha limites, os espíritos disseram que não, que era infinito, porque se postulássemos por um limite, o que tinha para além desses limites? E nos traz uma concepção que até hoje gera-nos um blackout à medida que vamos raciocinar. Porque tudo tem limites, como é que o universo não tem limites? E com o avanço da física, no campo da astrofísica, nós temos observado, com o conhecimento que aos poucos a ciência da astronáutica vai conquistando, que aquela fala dos espíritos não foi só atualíssima, mas ela ainda não conseguiu ser ultrapassada, não conseguiu ser alcançada, porque a ciência que se apoia em fatos vai aos poucos fazendo os seus registros, as suas descobertas. E hoje nós sabemos que a distância da Terra para o Sol é de 8 minutos com a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Mas de que a estrela que está mais próximo da nossa, ou bem próxima, Sírius, ele está a uma média de 4 anos com essa velocidade galopante da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Mas se quisermos ir à capela da constelação do Cocheiro, de onde vieram os espíritos para impulsionar a evolução da Terra, exilados, nós precisaremos percorrer 40 anos, segundo o conhecimento atual, 41 anos-luz, para poder chegar em capela, se pudermos nos valer da velocidade da luz. Mas se quisermos ir a Alcione, a maior das Pleiades, nós precisaremos de 400 anos para poder chegar nessa estrela. Mas nós estamos falando da nossa Via Láctea, que é uma galáxia michuruca, mignon, pequena, que nós achamos que é uma grande coisa, porque se pudéssemos pular para a próxima galáxia, Andrômeda, por exemplo, nós teríamos que percorrer com a velocidade da luz 2 milhões de anos. O telescópio Hubble, colocado para além da nossa atmosfera, propõe de que se pudéssemos avançar, nós correríamos 12 bilhões de anos para dar conta de poder alcançar aonde a nossa tecnologia consegue chegar dos limites do universo conhecido. Se a nossa galáxia, que é pequenina, tem 100 bilhões de sóis, de estrelas, Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa, tem 200 bilhões de sóis. Mas se pudéssemos avaliar quantas galáxias ao lado da Via Láctea, que é uma, de Andrômeda, que é outra, o telescópio Hubble conseguiu já registrar, nós caímos na perplexidade. São 200 bilhões de galáxias. Eu nem consigo pensar nessas coisas. 200 bilhões de galáxias, eu não estou falando mais de estrela, de galáxias, no mundo hoje conhecido. Mas alguns astrônomos dizem, e astrofísicos dizem, que o que nós conhecemos é 4% daquilo que se conhece. De matéria feita dessa que compõe a nossa matéria periódica, e de que 21% é formatado pela matéria escura, que fora descoberta mais recentemente, compondo 25% do universo. O restante, os 75% do universo restante, são preenchidos pela energia escura, que ninguém sabe o que é, nem os astrofísicos. É verdade que é um grupo que assim pensa, mas que pensa numa direção daquilo que os espíritos assinalaram a Allan Kardec. Porque há mais aspectos de conhecido no universo do que conhecidos. Porque quando um elétron se choca com o pósitron, que é o antielétron, quando essas duas partículas se chocam, surge uma onda, e para onde vai a matéria? Vai para um espaço que não se conhece. Por isso os espíritos disseram a Allan Kardec que as moléculas que nós conhecíamos
elas eram transformações das moléculas primitivas, dos átomos primitivos, e de que nós estávamos muito longe de poder alcançar, compreender a matéria originária, a matéria primitiva, universal. Logo, nós estamos tangenciando ainda o universo. Tocamos o corpo, que é formado de 7 a 70 octilhões de átomos, que são espaços vazios, compondo as nossos 10 a 100 trilhões de células, num turbilhão eletrônico, como diz o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. É um turbilhão eletrônico porque é um espaço vazio composto por átomos, dos quais 4 átomos compõem mais de 95% dessa estrutura. Esses átomos foram originários da nebulosa que saiu do Sol, se resfriou e compôs a Terra. O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, auxiliado por mais 17 átomos, compõem a nossa estrutura física, que é vazia, posto que o nosso espaço eletrônico, atômico, ele se trata de como que um grande espaço onde não tem nada, porque nada se percebe. Quando vai se mergulhando na estrutura que parece que é matéria, que é o núcleo, vai se descobrindo que ele é feito de subpartículas, e são mais de 200 subpartículas, hoje conhecido pela física de altas energias, que são concebidas, falando disso que a gente acha que toca, que pega, porque se a gente tocasse efetivamente, se os núcleos pudessem se encontrar, havia uma fissão atômica. Nós somos um grande vazio, mas nós não somos nada. Nós somos ocupados por uma presença que ocupa este vazio, uma presença existencial que se faz atualizar pelo perispírito na linguagem kardeciana, que expressa o psiquismo do ser originário, que é o espírito. Essa visão que os espíritos deram à época de Kardec, até hoje, não precisou ser revista. E nós vamos precisar de algumas pesquisas ainda para poder encontrar aquilo que está aquém do átomo e além dos 12 bilhões de anos-luz, que é o tempo de formação do universo conhecido, que começou de um ponto numa grande explosão e se formou massa, tempo e espaço, na melhor teoria, que é a do Big Bang, oferecida hoje no âmbito da astrofísica. Nós precisamos ir mais tempo para ir mais além nessa doutrina, que se nos revelou uma realidade da qual a física quântico-relativista aos poucos vai se aproximando. Mas, se pudermos olhar numa outra direção do corpo, nós vamos encontrar o Espiritismo surgindo, falando de uma forma muito ousada para a época, de que a humanidade ela deveria derivar de um processo de evolução. À época, haviam 2 teorias que se contrapunham. O fixismo criacionista de Joseph Cuvier e as contribuições que tinham surgido contemporânea a Kardec, de Lamarck, que ensejou Darwin publicar A Origem das Espécies, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, para ousar dizer que uma espécie deveria ter derivado da outra, sem ainda falar do homem. Só mais tarde ele vai trazer a sua opinião a esse respeito. Era a negação bíblica de Adão e Eva, do criacionismo bíblico, do fixismo dos pares, tal como se propunha então. O Espiritismo surge e faz uma grande síntese dessas 2 teorias, mostrando que o evolucionismo, a biologia evolutiva, ela se estabelece a partir de uma evolução que se dá de dentro para fora, no contato com o ambiente, e as espécies, elas vão se diferenciando porque há uma subjetividade, há um psiquismo que dá um salto de qualidade de uma espécie para outra, ensejando uma evolução filogenética até galgar a posição do reino hominal. Kardec ousa e pergunta na questão 607 e 617A do Livro dos Espíritos,
se sobre os espíritos haveriam de vir dos animais, e os espíritos dizem de uma forma muito clara que tudo se encadeia em a natureza. Fala dos animais nesse período pré-espiritual, no qual a alma, o princípio anímico, vai se ensaiando, se individualizando, até que nasce, como numa grande gestação, espírito, na posição de simplicidade e de ignorância, assumindo a posição dos homens primitivos, dos homens das cavernas, quando nós deixamos de ser um animal para fixar o reino hominal, deixando a ciência perplexa, porque até hoje nós não conseguimos pegar o elo que conecta os símios, o chimpanzé, os gorilas, os macacos de um modo geral, ao Homo sapiens sapiens. E Emmanuel traz, através de Chico Xavier, a informação de que os antropóides foram essa composição que fizeram a ponte entre a evolução dos animais e o surgimento do Homo sapiens sapiens. Esses antropóides se desapareceram em função da sua desnecessidade e fixou-se as duas espécies. O evolucionismo, na compreensão da reencarnação, nos dá ensejo de olhar para os animais com mais fraternidade. E dá-nos a possibilidade de cultivar a humildade, sabendo que nós estamos fazendo uma trajetória filogenética que se perde na noite dos milênios, na noite dos diversos reinos da natureza, a ponto tal dos espíritos afirmarem Allan Kardec, de que o arcanjo de hoje foi o ato primitivo de outrora, e de que tudo em a natureza se encaixa, se encadeia, falando de um evolucionismo sem negar Lamarck, sem negar Wallace, sem negar Darwin, que eram os naturalistas da época e que falavam da evolução. Essa proposição do olhar para a biologia evolutiva, até hoje, ainda perpassa as pesquisas, porque ainda não chegaram aonde Kardec propôs, junto com os espíritos, em O Livro dos Espíritos. O mesmo se deu com o nosso psiquismo. Quando Freud lança a sua obra, talvez a mais excelente, a interpretação dos sonhos, no ano de 1900, uns 600 volumes, que nem foi muito bem prestigiado, porque havia muito preconceito, ele traz as contribuições para a análise do inconsciente. Mas hoje, quando olhamos para a literatura espírita kardeciana de O Livro dos Espíritos, olhando de que nós somos espíritos reencarnados, para além de Freud, para além de Jung, para além de todos aqueles que foram os discípulos que estudaram o psiquismo, há um psiquismo de uma profundidade que pode nos remeter lá às cavernas. De que a psicoterapia, a psicologia, pode se beneficiar na interlocução com o espiritismo, naturalmente e especialmente através da psicologia transpessoal, que olha o ser de uma forma integral, inclui a dimensão do espírito, que não existia na psicologia humanística, da qual ela foi derivada. Mas está lá, em O Livro dos Espíritos, falando desse inconsciente máximo. Quando você está colocado aí, o jeito de você sentar, você não escolheu sentar do jeito que você está sentado. É um jeito inconsciente. Muitos pensamentos que emergem durante eu estar elaborando os raciocínios, eles acontecem do seu inconsciente. E se pudéssemos aqui fazer uma indução, o grupo sofreria essa indução a partir de arquivos muito profundos, que nós não logramos experimentar, avaliar, porque eles estão além dessa vida. Hoje, a ciência aos poucos se aproxima da visão psicológica, que Allan Kardec aprofundou em A Revista Espírita, que era o jornal de estudos psicológicos, na linguagem de Kardec. Ele colocou esse subtítulo, A Revista Espírita, nessa análise de quem nós somos. E algumas coisas que podem parecer banais, surgem portentosas, como vi, certa feita, acompanhando uma pessoa e fazendo psicoterapia de natureza regressiva. Ela foi para uma experiência que, quando ela acabou, ela disse: agora eu entendi o que aconteceu comigo há mais de 10 anos atrás.
Eu digo: o quê? Não, eu tinha um lipoma no abdômen do lado esquerdo, e a minha irmã médica foi fazer a retirada desse abdômen e pediu para um cirurgião. Como era um abdômen superficial, fora da cavidade abdominal, um lipoma de parede, ele aplicou anestesia local. Mas quando ele foi intervir com o bisturi, eu entrei em crise. E ele não sabia explicar porque eu estava entrando em crise. A minha irmã ficou numa situação de saia justa, porque eu era uma mulher agindo como criança. E eu, mulher, me senti um bebê, porque chorava, tive faniquitos. E o cirurgião olhava para mim sem entender, porque estava anestesiado. Ele estava entrando com bisturi apenas para tirar uma lesão que era externa, corpórea, externa. E ela agora, depois do mergulho regressivo, pôde entender. Esse lipoma era exatamente o local aonde o punhal fora a determinante da sua morte naquela encarnação, num relacionamento de conflito amoroso. O cidadão, que lhe era o seu afeto ou desafeto, matou-a com o punhal no abdômen. Aquele lugar era memória profunda. Tocar naquele lugar e mostrar o bisturi e fazer a exerese, o corte, a ressecção, a tentativa de ressecção, acionava um inconsciente que não estava nesta vida. Era um inconsciente profundo de outras vidas. Assim nós vamos aos poucos percebendo que a psicologia começa a se aproximar, pela via da transpessoal, daquilo que o Espiritismo nos diz. Ainda recentemente eu vivi essa experiência, fazendo psicoterapia numa senhora que tinha dificuldade de lidar com a sua nora, confusão de sogra. E eu tratando a sogra, e sogra é difícil de tratar, porque é a mãe do outro, não é a mãe da nora. E eu ali, e num dado momento, recorrente, há 2 anos, tratando uma questão de vulnerabilidade, posto que ela não aceitando a nora, e porque o filho ficasse entre a mãe e a esposa, numa posição de Cristo, puxado por um lado para o outro, ele se refugiou para a esposa, se distanciando da mãe, que passou a olhá-lo de uma forma bem diferenciada. E, vendo defeitos, de uma forma bastante amplificada, o relacionamento de convivência ficou mais curto, a despeito de trabalharem juntos, mas quase que não se encontravam na sua empresa. E eu então lhe disse: está nas suas mãos a resolução do conflito familiar, porque a senhora detém o poder. Se a senhora conseguir se superar, a senhora vira o jogo. Conquistando essa nora, você conquista a todos, porque todos seguem o seu talante, a sua proposição. Ela sorria, mas não conseguia. Até que num dia ela chegou e disse: o senhor não sabe o que aconteceu. O que foi? O meu filho, na excepcionalidade das convivências, que eram muito pontuais, foi me visitar com a minha nora. E quando ela entrou, eu fui com a mão no abdômen dela. Ela é uma pessoa assim, meio estranha, sensitiva. Eu fui com a mão no abdômen e fui tomada de uma graça. Olhei para ela e disse: você está grávida, não é? E a nora disse: como é que a senhora sabe? Ela disse: eu não sei como eu sei, mas eu sei. E ela começou a chorar. Elas se abraçaram. Imagine essa cena, nora e sogra de mal se reconciliando a partir de uma descoberta de alguns segundos de que ela estava grávida. Mas não era só a gravidez, porque todo avô e avó é meio abestalhado, é verdade, como diz a nossa companheira Sandra Borba. Mas a nora já tinha tido uma gestação anterior, tinha perdido a criança e nada tinha mexido com os sentimentos daquela sogra. Mas aquela gestação específica era mágica. E ela disse: eu não sei o que aconteceu comigo, doutor Alberto. Eu estou no estado de graça. Agora eu não consigo olhar para minha nora, a não ser e vê-la como uma filha. Olha, de nora para filha tem uma distância muito grande para uma sogra. E ela disse: e pior não é isso. Ou melhor, é de que o meu esposo funcionou sincronicamente comigo. A minha filha, que não gostava dela, também passou a ter um relacionamento nesse jantar, no qual ela compareceu, e eu descobri isso,
e ela já estava grávida, estava 2 para 3 meses grávida, a minha filha também. E o senhor não sabe, eu estou com vontade de convidá-la para jantar, estou com vontade de ir lá visitá-la. Eu já estou pensando nas roupas do bebê, e eu já estou pensando em como eu não vou intervir, prejudicando o relacionamento do meu neto com a mãe. Em menos de uma semana, na sessão seguinte, ela disse: eu encontrei com ela 4 vezes. E ela me convidou para fazer parte da ultrassonografia tridimensional para que eu pudesse ir. E eu não sei o que aconteceu comigo, eu estou amando. A sogra, eu fiquei com uma raiva, porque eu estava 2 anos tentando dobrar a velhinha e não conseguia. E veio um ser, não sei de onde, chega sem falar nada, sem dizer uma palavra, com 2 para 3 meses, e altera o status quo da família por inteiro. A capacidade que é de um espírito chegar e não só mobilizar aquela senhora, mobilizar a família inteira. Estamos longe de poder avaliar o que é a reencarnação de um espírito superior. Aí talvez possamos entender Jesus, que quando desceu, na fala de Humberto de Campos e Boanova, a humanidade fez um silêncio nas guerras e prosperou a estética, a ética, a música, a arte. Os povos como que se beneficiaram daquele psiquismo que de altura crística mergulhava na carne para poder expressar um novo movimento que deveria se estabelecer na Terra a partir da sua experiência corporificada. Nós estamos ainda longe de avaliar a presença de um bebê e por isso o grupo Preservação de Vida, da Vida de Maringá está sempre merecendo o nosso melhor olhar, porque valoriza a vida quando surge ainda da sua primeira célula, para dizer não a qualquer tentativa que tente se colocar, violando o direito daquele ser se constituir na Terra. Assim sendo, a psicologia vai na direção daquilo que os postulados espíritas falam, porque consideram a lei da reencarnação. Temos o inconsciente atual, temos o inconsciente passado. Você não é você é um grupo, porque você tem subpersonalidades coabitando com você. E por isso que quando você surta, surge um jeito de ser completamente, às vezes, diferente de você, o que faz sugerir a alguém que você está incorporado. E a casa espírita, mal gerida pelo conhecimento, é capaz de fazer uma abordagem pequena e querer curar aquela pessoa com tratamento de desobsessão, achando que é um processo de subjugação total. Na verdade, é uma mente que rompeu a barreira do inconsciente e surgiu uma subpersonalidade que passa a se manifestar tão presente quanto a personalidade atual. Ora a pessoa se comporta de um jeito, ora se comporta de um outro jeito, mas sempre de uma forma coerente a subpersonalidade em relação a si mesma e a personalidade atual em relação a si própria, caracterizando que é mais de uma personalidade, de que houve uma fratura no silêncio desses filtros, e de que a esquizofrenia, por exemplo, fala exatamente desses conteúdos internos que a céu aberto brotam e estabelecem o desafio para a ciência médica. Vi certa feita no nosso grupo espírita, Ivon Costa, uma circunstância dessa ordem, porque aplicava um passe numa pessoa e ela não desincorporava. Como eu era o médico, me chamaram para eu dar uma ajuda. E quando eu cheguei, a pessoa estava com água fluidificada, borrifando na pessoa. Eu disse: o que você está fazendo? Ele disse: não, nada está dando jeito, eu estou jogando água fluidificada nela para ver se tem jeito. Digo: mas por quê? Porque não desincorpora. Uma pequena análise foi o suficiente. Era uma pessoa sentada numa cadeira, com uma toalha na cabeça, chutava, esbravejava de quem se lhe aproximasse, ofendendo até a última geração, com palavras de baixo calão, e caracterizava-se
claramente como um surto psiquiátrico. Já tinham dado um passe, depois deram outro passe, depois deram um passe de corrente, aí a gente começa a inventar as coisas. Um passe de corrente, água fluidificada, e eu então disse aos companheiros que estavam na sala de passe, agora que já se fez o que se tinha que fazer, é necessário levar a unidade de referência psiquiátrica. Mas como assim? Ela vai incorporada? Vai, porque se desincorporar, morre. Mas como morre? Porque a incorporação é dela mesma, nela mesma. Como assim? Não é espírito? Que é o espírito dela. Ah, então não é incorporação? Eu digo, não, é surto. Há que ter muita humildade na casa espírita, para não ficarmos no lugar comum de achar que tudo é obsessão, de que tudo é espírito de fora, interferindo na pessoa, e sairmos dessa posição dogmática, que lembra muito a posição de um psiquiatra, que diante de alguém que faz um transe, o qualifica como um quadro psicopatológico, um transtorno, e aplica uma medicação e lhe dá um diagnóstico de um transtorno mental, porque não conhece as interferências espirituais. A psiquiatria se beneficia quando conversa com o espiritismo, e a casa espírita, cultivando o espiritismo, se beneficia quando dialoga com a ciência médica, e ambas podem articular uma parceria de incomparável beleza para beneficiar as pessoas que apresentam transtornos mentais ou transtornos obsessivos e que quase sempre apresentam de uma forma mista essas patologias espirituais e físicas e mentais, exigindo um tratamento combinado. Mas há que ter esse pensamento, há que ter esse olhar. Assim, o Espiritismo surgiu naquele tempo, e consonante às ciências de então, e progredindo com elas, o Livro dos Espíritos até hoje vem contribuindo para que a humanidade possa ser melhor. Quando Marx lança o Capital, no final da década de 60 do século XIX, já no ano de 1857, Allan Kardec indagava acerca dos espíritos sobre as diferenças sociais. Se as diferenças das classes sociais eram originárias de Deus ou dos homens, os espíritos responderam, na questão 806, dos homens e não de Deus. E Kardec volta a indagar dos espíritos, mas não será pela diferença daqueles que têm mais habilidade, que se mobilizam e conseguem enriquecer? Os espíritos respondem, duas questões que se seguem, na questão 808, sim e não. E da astúcia e do roubo, o que é que tu dizes? Falando-nos bem desde os dias atuais. Aqueles que enriquecem não só pela sua competência, mas enriquece pela velhacaria e pelo roubo, fazendo entrever de que as nossas relações sociais são nossas. Nós atribuímos o divino fazendo um movimento de exclusão. É muito fácil colocar nas costas de Deus, porque nos coloca na imobilidade e a gente continua não vendo os invisíveis que são os miseráveis. E quando a gente usa a reencarnação para isso, pior ainda, porque usamos a reencarnação à moda hinduísta. Quem é pária tem que ficar pária até o fim para merecer renascer Brahmane. Quanto que o Espiritismo propõe de que em qualquer circunstância eu devo me mobilizar para fazer com que o sofrimento silencie, ou pelo menos aliviá-lo. E se eu não consigo, é porque está na ordem do divino que aquele sofrimento se mantenha. Mas a visão da reencarnação, na leitura das classes sociais, ela é proativa, ela nos mobiliza para uma interação social. Nós não podemos, de modo algum, sermos espíritas acomodados. Nós observamos na atualidade, por exemplo, o país, o nosso Brasil, caminhando de uma forma para e passo para a legalização do aborto. Mas quando faz-se a caminhada em defesa da vida, quando nós devemos nos alinhar nos sites pró-vida para resguardar para que os legisladores assim não procedam, nós espíritas somos tão débeis. A nossa debilidade faz-nos entrever a fala
de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou por que os maus prosperam sobre os bons, e os espíritos responderam: por culpa dos bons, porque os maus são ousados, intrigantes, e os bons são tímidos. Nós somos muito tímidos, mornos, nós não arregaçamos a manga. Para falar bem de alguém, a gente faz tantas ressalvas que acaba não falando mal, falando bem. Mas se é para falar mal, a gente está pronto. Nós temos um conhecimento, mas não atualizamos esse conhecimento na concretização do nosso engajamento social. Cruzamos às vezes o braço e usamos a lei da reencarnação para justificar que está tudo certo. Se tivesse tudo certo, os espíritos não diriam, através de Chico Xavier, em um livro Conduta Espírita, que nós deveríamos pugnar para diminuir a mortalidade infantil. Significando dizer que há muitos espíritos que poderiam não estar desencarnando, se pudéssemos estar mais mobilizados. Nada está fora de Deus, é verdade. Mas a nossa inércia, a nossa atitude morna, a nossa debilidade moral faz com que o mundo se arraste. Bem diria um político inglês, Benjamin Disraeli, quando afirmaria que a sociedade só teria salvação quando os homens de bem tivessem a ousadia dos corruptos. Nós não temos ousadia, nós somos moles. E nós somos moles porque nós não conseguimos entender a proposição espírita. A proposição espírita é de podermos trazer Jesus de volta, numa atitude que não é de um templo, de um culto ao qual eu vou uma semana, ou de um congresso que eu frequento sazonalmente. Ser espírita é sê-lo todos os dias, e sê-lo trazendo a proposição de Jesus, calcada no conhecimento da filosofia, calcada na ciência prática. Ser espírita é sê-lo até quando se dorme, porque quando nós dormimos, nós estamos em atividade. Os nossos sonhos falam das nossas realizações no mundo espiritual. Logo, ser espírita não é apenas ser um tarefeiro da casa espírita, estendendo os braços, fazendo uma alocução, fazendo uma palestra, o estudo de grupo, a coordenação da infância, da juventude, ou do serviço assistencial, aonde eu me visto de espírita e vou. Ser espírita é sê-lo desde quando dormimos e acordamos, a começar de casa. É sê-lo, portanto, 25 horas por dia, numa força de expressão. Porque essa nossa relação ancestral com a religião nos cristalizou diante do altar. Nós nos genufletimos e não agimos. A proposição espírita de cristianismo é de portal, através do qual você viaja, mergulha, acessa, vive, trafega, faz o seu movimento, portanto, de ação. A filosofia espírita não é para fazer especulações filosóficas, que nenhuma realidade tem com o nosso dia a dia. Porque a filosofia que ensejou Kardec fazer mais de 1.200 perguntas aos espíritos é uma filosofia útil, porque ela evoca a filosofia grega e evoca a postura de Jesus. A filosofia, portanto, que tinha a ver com o meu dia a dia, entender o meu dia a dia para me colocar no mundo eticamente, cristamente, de uma forma adequada. Por isso, o nosso engajamento social, ele tem sido precarizado. Por isso a nossa debilidade moral, porque somos espíritas para valer em algumas circunstâncias. E isso não faz sentido, não está alinhado com o pensamento kardeciano, não está alinhado com a nova proposta, que é o templo universo, o altar a consciência, a lei é Deus, e você é o protagonista que faz a caminhada, dentro do divino. Essa ousadia, portanto, nos implica de viver o cristianismo abundantemente, até dentro da casa espírita. Como vi no nosso grupo, fazendo a introdução doutrinária, tinham 2 componentes
na exposição dialogal, e eram companheiros materialistas, e um disse, se referindo ao outro, eu e o fulano de tal somos materialistas. Aí o outro disse, não, eu não sou materialista é tu, eu sou agnóstico. Eles brigavam por esse refinamento. Seguiu-se. O agnóstico abandonou o centro. Era uma iniciação. O materialista continuou. Fez toda a introdução de 6 meses nos estudos dialogados dos princípios espíritas. E foi para o estudo sistematizado. E depois dele estar um longo tempo no estudo sistematizado, ele surpreendeu o grupo quando o grupo ia encerrar a reunião e disse, quem quer fazer a prece? Ele disse, eu. Aí todo mundo achou que ele estava zoando, porque ele é muito brincalhão. E ele disse, não, eu quero fazer a prece. E as pessoas ficaram na expectativa. E a prece dele saiu mais ou menos assim. Deus, se é que tu existe, protege-nos. Deus, se é que tu existe, ajuda que essa comunidade que sofre tanto possa se beneficiar pela nossa presença. Deus, se é que tu existe, permite que possamos viver em casa um pouco melhor com os nossos familiares. E assim, ele foi até o fim. Quando acabou a sua oração, a oração do materialista, entre aspas, o grupo todo estava emocionado, porque era uma oração de verdade, autêntica. Ele já estava abrindo um espaço para que o divino pudesse comparecer dentro do materialismo que ele apresentava. Por isso, o Espiritismo é essa doutrina momentosa, que não se impõe a ninguém, mas nós não podemos pretextar ignorância, vivendo-a compartimentalizadamente, sendo um médium na casa espírita e sendo uma outra pessoa no trabalho, sendo um coordenador do grupo de estudo sistematizado, mas sendo uma megera com a vizinha, com o vizinho. Não faz sentido eu ser um diretor da casa, às vezes reconhecido pelo grupo como sendo um bom diretor, mas em casa eu sou a peste, porque ninguém me suporta, porque a minha alteração de comportamento para melhor é precária. Eu vivo o espiritismo setorizadamente. A proposta espírita é arrasadora, porque nos coloca de frente conosco mesmo. A atualidade do pensamento espírita se consolida não só porque a doutrina espírita permanece intocável nos seus princípios. Se é verdade que Kardec disse em A Gênese que o espiritismo caminha com o progresso, e se em algum ponto o espiritismo for desdito pelo progresso, ele abre mão e fica com o progresso, ou se alguma verdade nova for revelada, ele encampa, também é verdade que até hoje a codificação kardeciana, o livro dos Espíritos em especial, continua intangível 160 anos. Mas eu não sei se a gente pode dizer a mesma coisa da nossa ação inspirada nesse livro, que traz a figura de Jesus como sendo a centralidade dos nossos anseios vivenciais. Eu não sei se nós somos reconhecidos como espíritas porque carregamos o Evangelho, ou se somos identificados como os cristãos verdadeiros, porque a nossa atitude é ousada, é corajosa, e se coloca no espaço social, desde a família até na via pública, de modo a consagrar de que a humanidade está num processo de transformação. Nós fazemos parte do planeta de regeneração, porque estamos operando em nós mesmos essa mudança e estamos dando a nossa contribuição aonde vamos, até quando dormimos. Porque quando saímos do corpo, vamos para as atividades espirituais. Vi ainda recentemente uma companheira visitando as casas de detenção, as penitenciárias. É uma voluntária do amor. Naquele dia ela perdeu as estribeiras com uma companheira, na qual ela fazia um movimento de tentativa de auxílio, e ficou desconectada. Chegou em casa, não conseguia comer, começou a vomitar, sentindo dores precordiais. Foi ao médico, não identificou nada, e quando chegou para o encontro psicoterapêutico de regularidade que faz comigo, ela narrou a experiência. Eu percebendo, porque ela é uma médium que frequenta a casa espírita, pujante na atividade mediúnica, eu disse-lhe:
a impressão que eu tenho é que você fez alguma conexão de baixo teor, mas pode ser alguma coisa sua, em si mesma. Nós podemos examinar. E a Eufila experimentar a dor. E ela então fez um transe subitamente. E surgiu uma entidade que apresentava-se nauseante, semi-alcoolizada e que se identificava como seu ex-esposo de uma outra vida. Ele com uma vida irregular, ela o abandonou e ele se matou tomando veneno. Ele agora trazia as mesmas sensações que ela captava como médium no estômago. O vômito, a dificuldade de engolir, era decorrente da aproximação desse espírito, ex-esposo, que dizia amá-la, mas que dizia que não havia respeitado naquela vivência ao qual ele se referia. Quando acabou o transe, surgiu um outro espírito, subitamente, e o espírito revelava a sua dor, pelo que ele se manifestava contra aquele trabalhador do amor, que no voluntariado ia às penitenciárias, que é um lugar muito difícil, para atender mulheres. E ele dizia, aquelas mulheres não merecem, elas não merecem liberdade. O conflito tinha se estabelecido com uma detenta que estava para entrar no caminho do semiaberto. E ele dizia, elas não merecem ficarem livres, elas têm que pagar. E o diálogo foi acontecendo, e lá pelas tantas, eu disse a ele, parece que tu tens algum vínculo com alguém na penitenciária. Ele disse logo, eu tenho com aquela que me assassinou. Eu digo, como assim? E ele foi narrando a história, que chegava bêbado em casa, agredia as crianças, agredia a esposa, até que um dia surgiu um conflito e a esposa pegou a faca e lhe fincou no peito, lhe assassinando. A dor que a médium sentia era da facada no peito. E aquele espírito, ao narrar essa ocorrência, entrou em contato com a dor da facada. O diálogo foi longo. Ele dizia que tinham 100 espíritos sobre a sua tutela, fazendo valer a justiça naquela casa de detenção. E de que aquela voluntária estava querendo subverter a justiça, que estava sob o seu talante, sob a sua mão, que na verdade ela não poderia se insurgir de forma injusta contra aquelas pessoas, aqueles espíritos, que estavam com as suas vítimas em regime de aprisionamento e de influência espiritual, querendo, de forma selvagem, estabelecer essa justiça draconiana. O diálogo foi longo e no final nós conseguimos demovê-lo, mostrando que a mulher agiu em legítima defesa e se o assassinou, ela o fez depois de apanhar tanto, junto com os filhos, em função do álcool ao qual ele trazia para a sua residência. E eu só consegui sensibilizá-lo porque disse, eu tenho a impressão que o lar da onde tu vieste quando tu eras criança foi um lar no qual tu apanhastes muito e, por certo, o teu pai bebeu muito. E ele me disse, mas como é que tu sabes? Eu, Alberto, não tenho mediunidade nenhuma. Até com os olhos abertos eu tenho dificuldade de ver. Não sinto nada, não vejo nada, não ouço nada, não psicografo, nada. Sou blindado na força de expressão. Eu disse para ele, porque a tua história é exemplo de outras histórias muito similares. E aí ele começou a narrar a história dele em Belém do Pará. Quando ele criança, o pai bebia, espancava a mãe e espancava os filhos. Ele foi crescendo nesse ar de violência e foi modelando a figura parental paterna e estava apenas repetindo, replicando o lar de origem, escrachado pela miséria, violado pelas necessidades globais, e replicou isso fazendo a mesma coisa com o lar que ele construiu. É uma história da miséria que todos nós conhecemos. E quando ele fez isso, que ele se reportou à sua infância, ele se sensibilizou. E os espíritos amigos afloraram, se identificaram para ele e os encaminhamentos puderam se dar. Esses são dias vigorosos, no qual nós precisamos sair de nós mesmos para experimentar o nosso voo libertador, na perspectiva da caridade, que nos identifica com Jan Hus reencarnado enquanto Allan Kardec, e atualizando o pensamento espírita
nesses dias, não fugindo do confronto, da miséria, e não excluídos nossos irmãos que estão marginais na sociedade. Alguns já estão presos. São mais de 600 mil no Brasil, detentos, em regime de subhumanidade. Mas aos milhares, aos milhões, margeiam as nossas cidades nos bolsões de misérias. E nós, como espíritas, frequentando uma casa espírita, podemos nos alinhar nessa postura espiritista de olhar quem nunca é visto e fazer o nosso engajamento para que eles possam nos ajudar a que possamos trabalhar a nossa própria indigência evolutiva. Porque quando nós nos integramos na miséria, nós damos muito pouco e recebemos muito mais. Quando faço o atendimento no Jardim das Oliveiras, quando acabo, às vezes acabo triste, porque lidar com a miséria miserável para me valer desse pleonasmo. E eu sinto que eu saio maior, porque as pessoas são lições de incomparáveis vidas que fazem um esforço para sobreviver através do pão de cada dia que não comparece às suas mesas. Aqueles que somos espíritas, portanto, num país como o nosso, com tantas contradições, podemos nos valer para atualizar essa doutrina enquanto comportamento, não enquanto teoria, para que possamos fecundar as nossas próprias almas e fazer com que o nosso Cristo interno possa despertar, porque em muitos de nós, ele ainda está dormindo. Para encerrar, nesses dias uma companheira sofreu uma alteração no pé, estava andando com muleta, no centro de Belém, e queria atravessar a avenida, que era larga, embaixo do semáforo, mas estava inquieta se daria conta de chegar do outro lado, andando com muleta. Ficou ali alguns minutos e ninguém se aproximou para ajudá-la. Nós estamos tão indiferentes, tão fora de nós mesmos, que nós não conseguimos enxergar o outro. E aí ela disse, de repente, um mendigo se levantou debaixo da marquise e veio e disse, a senhora quer ajuda? Eu disse, sim, quero. Ele tomou-me pelo braço, quando o sinal abriu para os pedestres, ele me levou de um canto ao outro. E ela disse, o que mais me deixou perplexa foi que todo mundo passou para olhar. As pessoas só olharam porque era um mendigo que só foi visto porque ele estava ajudando um civilizado, com uma necessidade especial circunstancial, a sair de um meio-fio para o outro meio-fio, atravessando uma avenida. Nós precisamos diminuir o passo e olhar mais um pouco uns aos outros. Quando Chico Xavier atendia as pessoas na fila, e quando seus lábios sangravam em função dos beijos que lhe davam, e alguém lhe perguntou, mas Chico, por que tu beijas os pés as mãos dessas pessoas? Estava sangrando. Ele disse, eu beijo as mãos porque eu não posso me agachar para beijar os pés. Era a reverência diante do outro. Era a honradez, reconhecendo que o outro é o meu irmão, apenas diferente numa classe social e numa circunstância de vida. Todos somos irmãos. Alavanquemos a atualidade do pensamento espírita na nossa ação, sincronizados com Jesus, nesse movimento de regeneração que vai se dando de dentro das almas para fora, para que possamos desfrutar de um reino de Jesus que não é deste mundo, mas que nós estamos construindo dentro de nós mesmos e que vai tomando contornos diferenciados com o nome de regeneração. E façamos assim, calcados naquilo que Jan Hus propôs quando foi começar a literatura espírita tratando de Deus, sem nenhuma postura piegas, sem nenhuma postura que possa revelar um sentimentalismo açucarado no âmbito da religiosidade, mas uma postura autêntica, honesta, vigorosa, uma chegada de amorosidade no outro, que fale de Deus pela ação e não pela alocução. Assim, talvez, possamos reverter esse quadro da humanidade que se pergunta todos os dias,
Aonde está o divino diante de tantas guerras, tantos sofrimentos, tantos homens-bombas, tantas pessoas excluídas? E talvez possamos ouvir, na fala do poeta que canta, indagando acerca de quem fez esse universo mágico, de beleza e encanto, quem é que foi capaz de tecer um cosmo tão criativo e tão belo, e ao mesmo tempo tão contraditório, e faz a sua indagação de forma poética. Quem fez que fez o sol tão vivificador, e sua luz tão pujante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas, como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez o vento, a chuva, o raio e o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, os sons, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade à incrível pulga saltitante e fez o passo lerdo, tardo do elefante, o colibri com ímea sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel, o golfinho, o tubarão, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia. Quem foi que fez a bússola de orientação, guiando os irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais? As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arquiangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e dirigindo, governando e agindo. Quem tem tanto poder? Pergunto a outras vozes: quem me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Existe uma pergunta silenciosa ecoando no coração da humanidade. Onde está Deus diante de tanta dor, tantas guerras e tanto sofrimento no mundo? Talvez a resposta seja mais profunda do que imaginamos. Porque, segundo os ensinamentos espirituais, Deus não está ausente. Deus está esperando que nós despertemos. O Espiritismo nos mostra que a transformação do mundo começa dentro de cada alma. Cada gesto de bondade. Cada atitude de compaixão. Cada esforço de superação interior. Tudo isso contribui para a construção de um planeta melhor. O chamado mundo de regeneração não surgirá de forma mágica. Ele será construído pelas escolhas diárias de cada ser humano. E talvez por isso a pergunta mais importante não seja quando o mundo vai mudar, mas sim, quando nós vamos mudar. O Livro dos Espíritos continua atual porque fala diretamente ao espírito humano. Ele nos lembra que somos viajores da eternidade. Espíritos em evolução. Aprendendo, errando, recomeçando e avançando. Então leve essa reflexão com você hoje.
Olhe para a sua vida com mais consciência. Pratique o bem sempre que puder. E lembre-se de algo essencial. Nenhuma transformação verdadeira começa fora. Ela sempre começa dentro. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso. E deixe nos comentários o que ficou no seu coração depois dessa reflexão. Seguimos juntos nessa jornada de despertar.